Fuck My Brain. Antes de começar um programa, deixo a pergunta: será que vocês estão preparados para o que vem por aí? Como anda a sua libido? Tem pessoas que passam a vida, assim, suprimindo aí o seu desejo, o seu prazer, o seu orgasmo. Que é uma coisa que os homens não sabem, né? Eles acham que a única forma de mostrar que você tá excitado é através da lubrificação. É assumir que não estou performando como antes. Isso pro homem é muito difícil. Eu conheço pessoas assim, que fizeram, por exemplo, a marmita, né? Um casal e chamou um terceiro. Nossa, chama marmita? Chama marmita. Saca como é que eu vou reagir com isso depois, entendeu? Talvez na hora seja super legal, só que depois... Vai ficar na sua memória, então, imprintado. Exatamente. Que você que pegou o programa agora. Não é sobre marmita. Não é sobre alimentação. Não é nutrição. Não é nutrição. O programa é sobre comida, libido, sim, mas pensando num três pessoas ali se alimentando. Então a intimidade é uma reinvenção todos os dias. Senão você cai naquele marasmo, naquela rotina, já se reinventando. Você já cai numa rotina? No relacionamento humano, uma construção de desejo e tudo mais. Não, mas a gente toma um remédio e estamos prontos pra luta. E você acha que as mulheres também, depois de conhecer um orgasmo do vibrador, ficou diferente em relação Cruel ao seu comparação, parceiro? Porque é uma comparação comparação muito cruel. Gente, é impossível você ter a mesma relação com o filho do que a que você tinha no começo de namoro. A nossa libido, ela é eterna. Pode ser? Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um delicioso programa da F My Brain. Por aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, que no fim das contas afetam a nossa cama e a nossa saúde mental. Brincadeirinhas à parte, vamos ao tema de hoje. Como anda a sua libido? Fuck My Brain. Pergunta, hein, pessoa? Responda para você mesmo e continue conosco. E para falar desse tema delicioso, curioso e cheio de coisinhas, a gente trouxe de volta a Luciane Ângelo. Ela é jornalista há mais de 20 anos e durante a experiência dela como editora de capa e comportamento na revista Marie Claire, ela deu start a um projeto de autoconhecimento e bem-estar feminino. Hoje ela é colunista de sexualidade e relacionamento da Vogue Brasil, traz uma bagagem enorme de formação em sexologia, terapias energéticas como tantra, pompoarismo, radiestesia, teta healing, reiki, numerologia, entre outras. Tem dúvidas sobre esse assunto? Fala com a Lu, porque manja, pessoas. Manja. E hoje vamos abusar de você, Lu. Tudo bem? Tudo, já podem abusar, gente. Tá liberado. Eu estou aqui para. Com essa permissão, vamos lá, né, pessoal? E quem está aqui também? Nós, eu, Marina Machado, ela maravilhosa Natália Mestre, eu que sou jornalista, comunicadora, eu sou mentora de comunicação a serviço da gestão, cultura e educação corporativa. Eu sou formada em filosofia, estou estudando psicoterapia e sou palestrante nessas áreas. Enfim, Natália Mestre, vamos lá que hoje, a gente já tá numa quinta série aqui, que eu não queria dizer nada, mas já estamos aquecida. Aquecidíssimas, mas antes deixa eu só me apresentar. Bora. Eu espero que a essa altura do campeonato você já me conheça. Gostaríamos disso. Gostaríamos disso. Eu sou a Natália Mestre, eu sou jornalista também, sou comunicadora, sou especialista em branding, estratégia de marcas e pessoas e também uma apaixonada por esse projeto da Fuck My Brain, de trazer conversas que importam, como essa, né, Lu? Essa conversa aí de libido. Uau. Libido. É agora, isso. eu quero chamar a atenção só para nossa rede social rapidamente. YouTube, @canal F My Brain. Você já tá por aqui, já se inscreva, já acione o sininho. O nosso Spotify, @F My Brain. Estamos em Deezer, Google Podcast, em todos os lugares, da Estação Espacial Internacional ao Submarino. E também estamos no Instagram, atenção a ele, @FMy.brain. Muito bem. Gente, como é que tá a sua libido, né? Como é que anda a sua libido? A gente, nesse tema de hoje, vai tratar de diversas coisas, tá? Nós vamos falar de momentos de vida diferentes, de opções, de relacionamentos agora com outros formatos. Agora, um pouco do que provocou essa conversa, do meu lado, tá? Cada um aqui tem também, né, temas pra trazer, mas foi um filme que eu assisti recentemente, queria botar aqui na tela, e é um filme que não é tão recente, ele saiu na pandemia,
academia. Pra quem não tá vendo no YouTube, não está vendo no Spotify, tem na tela aqui a atriz Emma Thompson. No YouTube, e quem está nos Eu ouvindo eu troquei Spotify. tudo. Ah, gente, é isso. Já vai Tudo vendo bem. que hoje vai ser assim. Meio zoneado. Então, quem está ouvindo no Spotify, na tela tem uma capa do filme Boa Sorte, Léo Grande. A Emma Thompson, que é uma atriz incrível, e o ator ao lado dela estão sentados meio que de lingerie, assim, olhando com uma cara estranha pra tela na frente. E eles estão sentados na frente de uma câmera. Dito isso... Uma carinha meio... O De que ué, faremos né? agora? Exato, O de que ué, faremos de ué, agora? interrogação. Você de lingerie, eu também, e aí? E bora, né? A gente não está na cama. E por que eu fiquei tão tocada por esse filme e como está a sua libido? Essa mulher, no filme, a Emma Thompson, ela é viúva há 2 anos e ela tem mais de 60 anos e ela é mãe, ela é professora aposentada, aquela coisa toda. Só que o marido morreu 2 anos depois, ela fala, gente, então, queria fazer umas coisas, ainda tô viva. E eu Sim. quero sentir coisas que eu não senti antes. E uma das coisas que ela cita é, nunca tive orgasmo. E ela nunca tinha performado. Eu tenho que tomar cuidado porque no YouTube e tudo mais, eles cortam as nossas coisas quando a gente fala coisas específicas. Não se eu falar, como é que eu falo um sexo oral, um sesc oral. O pessoal vai xingar por conta disso. Não, uma coisa oral. E aí, vai ser difícil fazer esse movimento programa. oral. Um movimento oral. Cunilingue. Ninguém nem usa Pensa num isso, que pirulito. horror. Pirulito. Pensa no pirulito. Que E horror. aí, não sei como eu vou fazer esse programa fugindo do YouTube. E ela ela contrata um profissional do sexo e ela chega muito acanhada para essa conversa e ela chega até com uma lista de coisas que ela quer fazer. E aí, quando eu comecei a ver aquela cena, primeiro impacto, ai gente, que aflição, né? Tipo, uma senhora e contratando um rapaz e aí já, como mulher, me deu aquela, meu Deus, que cena estranha para mim, mas parabéns para ela, felicidades, vai ser feliz, que você merece. E a trama é linda de ver o que acontece com ela, com a transformação toda. Mas aí, isso me chamou uma atenção tão forte, tão forte, Lu, disso, de como é o prazer depois de uma certa idade. E quando uma certa idade, eu falo depois dos 40, você casou, tá com muitos anos de casado, você tem filho, aquela coisa toda. A libido parece que morre, tem menopausa no meio, e dali a pouco tem permissões que você nunca se deu. Então, isso aqui é um escopo enorme do que a gente vai falar hoje, mas eu quero provocar, então, só com a pergunta mais simples, né? A nossa libido, ela é eterna? Pode ser? Então, para a gente começar a essa conversa, né? Questão de libido. A libido, ela não é somente ligada à sexualidade, né? A libido é a nossa energia vital, é o que nos move. Por exemplo, se você está com uma libido em dia, você acorda feliz, você acorda bem. Se você está com uma libido um pouco desequilibrada, você pode ter processos depressivos, um desânimo. O desejo sexual, ele é apenas uma parte da libido. Né? Então, quando a gente fala assim, minha libido tá baixa. Não, vamos verificar o que está baixo. É o seu desejo, porque o desejo é somente uma parte. A sua libido, ela pode estar voltada para o seu trabalho. Uhum. Então, você pode estar ali arrasando no trabalho, trabalhando 16 horas por dia, e ali, você tá com a libido em dia. Tá? É que você está colocando a sua libido numa parte da sua vida e você está esquecendo outras. Então, é importante a gente fazer a definição da libido, né? Isso vem da psicanálise. O desejo sexual, né? Que eu acho que é aí que a gente vai tratar. Muitas mulheres ali na parte, no momento de menopausa, pós-menopausa, têm o desejo sexual afetado, né? E isso muito por conta da nossa baixa hormonal, né? Quando você tem baixa de estrogênio, de progesterona, isso influencia, infelizmente, no nosso baixo desejo, né? E você tem vários sintomas físicos, como diminuição de lubrificação, e aí você começa a rejeitar um pouco o sexo, porque começa a te machucar. Aí vem todos os outros tabus. Não quero usar lubrificante, né? Por que então, não? Porque o lubrificante, ele ainda se remete a sexo, né? Então, sou mulher, nossa, será que eu devo usar um lubrificante? Não, é sério, porque eu não sabia. Tem essa dúvida? Sim, sim. Por isso que quando eu falo sobre o lubrificante, gente, você com 20, 30 anos, já use e já
normalize o uso do lubrificante, porque quando você chegar na menopausa, provavelmente você vai precisar usar. E não vai ser um peso você pegar o lubrificante, porque o lubrificante, às vezes, ele tem aquele significado da mulher que não está excitada. Sim. E você pode estar muito excitada, mas sem lubrificação. Que é uma coisa que os homens não sabem, né? Eles acham que a única forma de mostrar que você tá excitada é através da lubrificação. Mas não necessariamente. Então, principalmente a mulher no climatério, na pós-menopausa, quando ela tem essa escassez de lubrificação, ela fala, ai, então, agora eu sou frígida, agora eu não tenho tesão. Não, isso, sabe? O desejo, a excitação, ela corre paralelo ali da lubrificação. Não necessariamente você vai ter. Então, por isso que é importante normalizar o uso de lubrificante, por exemplo. Porque quando realmente você precisar, tudo bem eu usar. Eu já usava. Uhum. E, gente, mesmo se você não precisa, é mais gostoso, né? Você evita microfissuras. É importante para a saúde da mulher. E eu falo isso... Tem uma amiga, é uma amiga mesmo, tá, gente? Não é uma amiga. Não é a amiga Lu. Que uma vez eu fiquei muito comovida com a história dela. Que ela estava sofrendo esse ressecamento vaginal. E quando ela foi na cama, né, com um parceiro, ela falou assim, ela é uma mulher 50 a mais. Ah, eu posso pegar o lubrificante? Aí ele falou assim, nossa, mas por que você vai usar o lubrificante? E ele não deixou ela usar. Uau, deixou? que absurdo. E ela sentiu dor. E aí, quando ela me contou, bem fragilizada, eu falei, olha, você vai me prometer que nunca mais você vai fazer isso com você. Com você, exatamente. Porque se ele não quer que você use, ele não é adequado a você. Com certeza, ele não é um Então cara pra você fique ser com o parceiro. lubrificante e largue o dispense cara. a outra pessoa. Que absurdo. Então, é porque às vezes a gente vive numa bolha, né? A gente acha que todo mundo usa lubrificante, todo mundo tem orgasmo, todo mundo tem prazer, mas não é assim, infelizmente, na vida real. Sabemos. Ok. E o cara acha que pegar um lubrificante é tipo assim... A falha que dele, ele que não vai fazer o serviço certo, né? Porque eu não sou capaz de te excitar, né? O que é uma grande besteira. A mesma coisa o sextoy. Exatamente. Né? E Nossa, o YouTube vai acabar com a gente. Eu já desisti. Depois que eu fui pro Sesc, pro Pirulito, gente, agora já foi. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? O YouTube tem que ter outras regras, porque o assunto que nós estamos falando aqui é de extrema importância. É saúde. É saúde, definitivamente. Saúde de todas as formas. Nossa, física então, e mental. Voltando à primeira pergunta, que eu fui indo. A nossa libido, a nossa sexualidade está com a gente desde o começo da jornada até o último dia. Ela é eterna. Ela faz parte da gente. Só que aí você utiliza a sua sexualidade da forma como você desejar. Tem gente que chega a 50, 60, se afasta disso. E é muito ruim, porque Mas faz você acha parte de você. Mas uma pessoa que teve uma vida sexual ativa, onde ela teve prazer, festejou, fez, aconteceu, quer dizer, uma pessoa que tem, vamos dizer, um bom uso da libido e da sexualidade dela e teve muito prazer no processo. Chega também a depois desencanar? Ou é uma pessoa que já não tem um histórico de muita permissão, de alto toque, enfim, onde o sexo não foi um prazer enorme para ela ao longo da vida e aí que tudo é mais fácil deixar? Depende da jornada dessa pessoa. Por exemplo, a viuvez. Né? Às vezes a pessoa foi muito feliz com a sua parceria e a sua parceria não está mais ao seu lado. Então, às vezes a pessoa se fecha, né? Eu tenho algumas clientes que são viúvas e que estão nessa retomada de ressignificar o seu prazer sozinhas. Então, depende muito da história de vida da pessoa. Né? Tem pessoas que passam a vida, assim, suprimindo aí o seu desejo, o seu prazer, o seu orgasmo. Tem pessoas que na juventude são intensas e depois se apagam, né? Mas o importante é a gente saber que a sexualidade está presente na nossa vida até a nossa morte. Então, o que fazemos com ela? Isso é uma escolha nossa. Boa, vai, Nath. Ô Lu, ao longo desses últimos tempos, eu acho que a gente, óbvio, né, teve 1 milhão de conquistas falando da sexualidade feminina, de você se tocar mais, de você se conhecer, de você não aceitar o que você não deveria. Graças a Deus estamos evoluindo. Mas o sexo também chegou no momento que ele perdeu um pouco do espaço dele quando a mulher ela quis ser outras coisas. No sentido assim, o que eu ouço hoje
de amiga que diz, nossa, eu tô tão cansada, eu prefiro muito deitar, ter uma boa noite de sono do que transar. E não necessariamente essa pessoa tá com problema no casamento ou não deseja a parceria. Ela só, tipo, não tá achando que aquilo é importante naquele momento. Isso acontece, Lu? A gente tem altos e baixos mesmo. Claro que eu tô falando de uma faixa, né, 40, que já deve ter um pouco desses reflexos de hormônio, você já começa a sentir. Mas, assim, o fato da gente ter ocupado outros espaços, tido tantas funções, compromete um pouco esse lado sexual nosso? Pode sim, porque a manutenção da libido, ela pode ser feita de várias formas, incluindo sexo ou não. Então, você pode estar no seu bem-estar, por exemplo, a manutenção da libido. Você pode fazer essa manutenção no encontro de amigas, que te dá muito prazer. Pequenos rituais que te dão prazer já trazem essa manutenção. E às vezes a pessoa ela exclui o sexo, né? O orgasmo. Então, o que te faz muito bem? Sabe quando você faz uma coisa que te deixa leve, você sorri, enquanto com as amigas, sei lá, Atividade sair, física, viajar, por atividade exemplo. física. Tudo isso traz uma manutenção dos hormônios de bem-estar, incluindo o orgasmo. Mas não esqueçam que existe o orgasmo, que existe mais essa fonte. Até porque estudos revelam, por exemplo, se a mulher é muito focada no trabalho, eu tô super bem, a minha libido tá super em dia, não preciso transar. Mas estudos revelam que a mulher que ela tem orgasmo, ela se torna mais confiante. E esse é um efeito muito maior para mulheres do que para homens. Uau. Então, além da sensação de bem-estar do orgasmo, ela traz essa confiança que a mulher pode usar no trabalho, por exemplo. É engraçado isso, né? E dá aquele glow na pele também, né, gente? Ai, Glória a sim, me Jesus. fale. É que engraçado, porque a natureza ela é cruel nos dois lados, né? Então, existe a ideia de que o homem é muito mais sexual do que a mulher, porque isso culturalmente se construiu dessa forma. Eu discordo muito. Mas tem essa ideia de que para o homem, ou talvez possa ter até uma necessidade muito mais frequente, mas o orgasmo masculino que derrota a pessoa provavelmente numa vez, se repete múltiplas vezes na mulher, que é possível. E tem esse impacto no geral, na pele, na confiança, não sei o que lá. Então eu acho que a gente se beneficia muito. O de se distanciar do sexo, ou não apostar nisso, ou não investir no seu próprio prazer, te distancia de todas essas sensações. Porque... Caraca, me explica uma coisa que é mais gostosa fisicamente do que isso, né? Difícil, um chocolate não bate. Vamos Não, dizer e você assim. falando holisticamente, né? Se você fala nível energético, a energia sexual usada de forma equilibrada, ela é uma energia de prosperidade. Porque você trabalha o chakra básico e o chakra da sexualidade, que estão aqui no ventre, né? Então, se você trabalha essa energia, se você tem uma vida sexual saudável, você também está trabalhando a sua prosperidade. Né? Então, você vê que a sexualidade, ela tem várias facetas, né? Então, ela tem a parte fisiológica, né? Que você vai aí liberar hormônios, que vai te deixar mais feliz, que vai te deixar mais relaxado, que você vai dormir melhor, né? Porque você tem aí a serotonina liberada, você tem a questão energética. Então, por que não? É isso que às vezes me aflige um pouco, das pessoas se anularem nessa área. Essa é uma área que faz tão bem. Sim. Né? E você não precisa de uma outra pessoa, você pode praticar. É óbvio, você fazer o sexo com alguém é uma delícia, né? Mas o É se um outro descobrir... encontro, é um momento completo, é uma outra coisa. situação, é uma eu outra acho que coisa. Vem de mundos diferentes. De Mas lugares a diferentes. masturbação é um encontro com você mesma. Sim. E é importante, eu acho que assim, os extremos eles são prejudiciais, né? Você faz, não, eu só faço sexo ou só me masturbo. Faz essa união dos dois. Claro. Né? Porque também só se masturbar é um pouco solitário. Né? Eu acho que muita gente viu isso na pandemia. Né? 2 anos ali, praticamente, quem morava sozinho, né? Sim. Troca de nudes, masturbação. Não vamos falar sobre isso. É que eu acho... Estou olhando para uma pessoa. Não sou eu sou casada. Olha, essas risadas condenam, gente, eu tô sentindo aqui. Eu tô quieta. Eu só olhei pra... A Marina só me olha e fala, eu sou casada, acabou pra mim, né? Foi pra você, Nath. A bola é sua. A bola é minha. Agora, você sabe o que eu tava pensando? Voltando na Emma Thompson e Boa Sorte, Léo Grande.
eu não sei precisar quando que o pornô ficou uma coisa tão acessível na palma da mão, mas é recente na história, né? Como O celular deixou o pornô na Marcelo palma tá da dizendo mão. que não. É que eu falar pornô na palma da mão ficou muito ruim a frase. Mas o que eu tô dizendo é que antes, por exemplo, você tinha que... As revistas... 1992 já tinha BBS que você acessava no computador. BBS, que não, mas olha isso. Mas o do computador, lembra quando Era o aquilo era caminho. discado, que você tinha que entrar depois da meia-noite? Porque mas não dá Não pra agora, se eu abrir comparar. aqui no meu celular e pá, já tem. Exatamente. Mas, gente, tinha o pornô dos filmes da Band à noite. Emanuele, sexta sexy. Emanuele. Emanuele no espaço. Mas para Emanuele dizer viajou que- lá. Emanuele foi pro espaço, amiga, você não. Ela foi pro espaço E ou não? você Tá não, tudo desculpa. errado. Tudo errado. Próximo. Vou gente. abraçar o Neil Armstrong, que poderia ser outra coisa aqui hoje. Mas... Entendemos a expressão consolo, né? É um eu falei consolo. várias vezes eles queriam consolo. Eu falo que o Neil É um Armstrong... consolo, Pô, vem com uma bola. Então, isso é só um objeto ou esconde algo aí que a gente não, Não, esse sabe é só ainda? um objeto, por Então favor. tá bom. Muito respeito com o Neil Armstrong. Mas para dizer que hoje, quer dizer, antigamente, e para você ter acesso, você tinha que pagar. Imagina, alugar uma coisa era tudo muito escondido. Gente, lembra quando a gente e ia na tudo mais? locadora? Eu ficava morrendo de vontade, adolescente, de entrar naquela parte privada dos filmes pornôs e ficava assim, ó. Você fala, gente, agora não tem mais isso. Todo mundo consegue. Tinha aquela parte também da banca de jornal. Eu ia Sim, com meu primo comprar. sim. Meu primo, Lu, vamos comprar a revista pornô? Aí os dois morrendo de medo, de vergonha de tudo. Exato. Sim. Aí a gente comprava a revistinha morrendo de vergonha. Mas eu tô chamando isso por quê? Porque hoje, qualquer um, em qualquer lugar, sem que ninguém saiba, na aba de guia anônima, todo mundo pode ver. Não sei se as pessoas tão mais velhas sabem que podem fazer isso. Atenção. Uma dica. Os netos não vão ver no seu celular. Mas hoje é muito mais fácil você ver essas imagens plurais, que são muito gráficas, e eu acho que tem, claro, um lado também negativo. Muito gráfica. Muito Você viu gostei. que culto que foi isso? Foi bonito. Eu vou desculpar. É igual o meu vibrador premiado. Meu Exatamente. vibrador. A gente vai chegar no seu Vamos vibrador premiado. Mas por quê? Claro, e de novo, o pornô, ele põe uma ideia de complexidade, às vezes, que dá até medo para quem está começando, enfim, e acha que aquela é a absoluta realidade constante. Não é, necessariamente. Mas, chega na pergunta, Marina, vamos lá. Para dizer que hoje as pessoas mais velhas, vão pegar a gente de 50, 60, 70 anos, estou lá na libido, viúva ou não, né, aquela coisa, e começa a poder ter mais acesso a isso com facilidade, sem precisar necessariamente se esconder, né, porque está na palma do celular. Isso é um facilitador para que as pessoas entendam que elas podem ter mais prazer no sexo? Hoje o acesso, vamos à pergunta cortável, né? Hoje o acesso à pornografia com facilidade ajuda as pessoas mais velhas a terem a se permitirem mais, a entenderem que de repente podemos fazer isso aqui? Ajuda e não ajuda, porque se você pega os filmes pornôs, são pessoas de 20 anos ali, 30 anos. Mas tem de mais velhos. Tem. Mas A maioria ainda é um sexo em que a mulher é dominada, subjugada. Ali eu acho um pouco complicado. Por exemplo, o filme que você falou agora é um conteúdo muito mais interessante para uma mulher 50 a mais assistir. Uhum. Eu acho que para ela é muito mais agradável aos olhos e à informação em si do que aquele sexo, sei lá, do Xvideos, Cam4, que a maioria das vezes é mais agressivo. Aquele ali é britadeira, né? romântico, Nós já né? falamos sobre a Britadeira é muito bom. E o Marcelo fazendo a britadeira é história. Então, se uma mulher tem uma dificuldade para ter um orgasmo e vê aquele tipo de vídeo, fala assim, isso não é para mim. Meu marido de 70 não faz isso, querida. Eu não tenho essa performance. Né? Então, ela não é uma questão de não se identificar. Né? Então, ali corre o risco da pessoa não se identificar. Pode dar um tesão e tal, mas assim, é o experimentar, né, gente? A sexualidade, É uma experimentação. você não vai saber se você não experimenta. Né? Se vai dar certo ou não. Às vezes chega na minha casa uns cosméticos sensuais e eu experimento, às vezes dá super errado, aí eu dou risada, vira história, às vezes dá super certo. Então é isso, a sexualidade é a gente estar aberta a experiências, mas experiências que a gente queira estar ali, Exato. né?
que não seja forçada, que tudo seja consensual entre você e as pessoas envolvidas. Isso é o mais importante para não se ferir. Porque até mesmo quando é consensual, às vezes não é muito agradável, né? Eu conheço pessoas assim, que fizeram, por exemplo, a marmita, né? Um casal e chamou um terceiro. Nossa, chama marmita? Chama marmita. Ok. Lu E a- é impressionante, é cultura. Não, aprendendo ela muito. tem muitos rearranjos. Fizeram né? uma marmita, né? Tem casal que adora transar junto com alguém. Mas eu já ouvi relatos que mesmo consensual, ai, não, vamos experimentar. Na hora, um deles se sentiu um pouco excluído. Não curtiu. Então, às vezes, mesmo as experiências que você tá super afim de fazer, podem não dar tão certo. Por quê? Porque a gente fantasia. É. Antes mesmo de realizá-las, verdade. né? Não, e você fantasia uma coisa, às vezes, completamente diferente do que vai ser a 100% realidade das depois. vezes, no fim, Acredito que sim. sim. E acho que tem uma coisa muito complexa, que pelo menos eu sempre tentei prever esse risco em vamos realizar ou não alguma coisa, que é o dia seguinte. Né? Tipo assim, tá bom, é a hora que a gente acordar, a marmita foi embora. E a gente tá com a E louça a pra gente lavar. sobrou só nós dois com uma louça enorme. Será que a gente vai dar conta de lavar a louça, sabe? duro, né? Porque eu acho que, assim, Todo ato tem sua consequência. tem muito sua consequência. Porque assim, né, eu acho que tem... vai muito de uma compreensão também do que é, onde mora, acho que o teu desejo, sabe? Porque, por exemplo, pra mim... Pode ser uma coisa da minha cabeça e da minha imaginação, mas meu desejo mora muito em achar que, nossa, eu sou a única pro meu marido, entendeu? Do tipo assim, nossa, ele acha que eu sou realmente a melhor mulher do mundo. Você é. Então, se a gente tiver a marmita, talvez eu não ache mais, e daí eu não sei mais como é que eu Ponto vou... comparativo. Saca como é que eu vou reagir com isso depois, entendeu? Talvez na hora seja super legal, só que depois... Vai ficar na sua memória, Então, imprintado. exatamente. É. E depois, e aí tem um outro medo também, que é, depois da marmita, será que a gente faz outras refeições normais? Será que as Volta refeições a ter tem graça. voltam a ter graça ou vai ter que ser marmita sempre? São coisas que Você ficam... que pegou o programa agora. Não é sobre marmita. Não é sobre alimentação. nutrição. Não é nutrição. O programa é sobre comida, libido, sim, mas pensando num três pessoas ali se alimentando. Cara, mas são coisas que eu acho que a gente precisa pensar, porque assim, na hora da fantasia, eu acho assim que todo mundo já pensou em Fazer mil coisas, vou assistir, você assistida, mas na hora eu não sei como eu vou reagir. Sabe? Por exemplo, quero assistir ele fazendo... Eu não sei se eu não vou ficar com ciúmes, se eu não vou achar, nossa, mas ele faz assim com ela, comigo não. Porque imaginar é uma coisa, agora realizar é outra, né? Completamente. Depois sobra você com a tua vida lá, com tudo, com uma estrutura, com tudo tendo que funcionar e a imagem da marmita não sai da minha cabeça. Então, eu não sei se eu dou conta, sabe? Tudo isso para dizer que você tem visto novos arranjos entre casais, especialmente mais velhos, do tipo assim, vamos experimentar, vamos se abrir a outras coisas. Agora, porque eu acho que agora tem casais de 40 que já estão com filhos, mas tem muito casal que agora tá tendo filhos, né? Hoje eu vejo as minhas amigas que são mães de 40 estão passando por um dilema que é aquele momento que a criança tá com meses, com 1 ano, que é super difícil de você querer transar e de você achar um jeito de E que transar, tem ali um inclusive. alto índice de divórcio, né? Exatamente. Criança com Esse 1 aninho, começo, entendeu? Que você nem sabe mais como é que tá seu corpo, nem sabe, né? Então, assim, como que estamos nos permitindo, estamos falando mais, estamos trazendo o assunto à tona, mais do que qualquer coisa, Lu, assim, casais estão falando mais abertamente. Como que você diria que estamos nesses arranjos novos? A monogamia ainda prevalece, mas eu acho que está se abrindo uma conversa para novos arranjos, né? Independente da idade. Esses dias eu escrevi uma coluna na Vogue que era sobre a neomonogamia. Gente, foi assim. Teve uma grande polêmica na rede social. Porque quando você mexe na estrutura clássica das relações, né? Que ali é a monogamia. Eu, você, sem traição e tal. Em tese, né? Em tese. Quando você mexe nisso, incomoda.
né? Porque as pessoas se sentem um pouco fragilizadas no dia, assim, a minha relação não é tão legal, né? Mas existem outras fórmulas que muitos casais estão tentando. Por exemplo, a neomonogamia, né, que criou polêmica, o que ela é, por exemplo? A gente é monogâmico, mas a gente pode abrir algumas exceções. Isso não significa ser relação aberta, tá? Porque, por exemplo, a gente pode fazer um acordo de no carnaval a gente beijar outras pessoas, ou a gente ficar com outras pessoas. Ou, se eu viajo, se a gente viaja, a gente pode ficar com outras pessoas. Assim, são aberturas pontuais, que é diferente de uma relação aberta, que aí você faz praticamente um contrato ali. Eu falo assim, gente, relação aberta exige tanto que me dá um pouco de preguiça. Porque você tem muitas normas a cumprir ali. Sim. É igual Porque você senão ter um você- trisal, um quarteto, gente, é muito complexo. E aí você se arrisca a atrair também esses acordos, né? Não é que você está numa relação aberta que você está livre de traição, porque você pode trair o acordo que você fez com a sua parceria, né? Então não significa estamos livres de traição. Quando tinha Romeu e Julieta, não tinha essa história, né? Assim, aberta, né? O romance, aquela coisa, ela é tão unificada em duas pessoas, de entrega de almas, de conexão, e o prazer tá ligado a essa troca, que também entendo ser um outro nível de prazer, porque aí você tem muito mais do que só o ato físico explosivo de paixão e de libido, né, como força de vida, mas você tem ali o amor, a alma se conectando, vamos para outros níveis de conversa, que eu acho isso fantástico também. Mas algo tá dando errado, porque as pessoas, as mulheres, parecem, e a gente fez um programa inteiro sobre isso, buscando, eu não preciso mais passar por umas coisas, eu não preciso me submeter Sim. mais a algumas coisas, e eu não preciso nem de você na prática, porque tem um mercado maravilhoso, assim como tem para os homens também, mas de brinquedos que resolvem bastante do que gostaríamos, mas para eu estar com vocês tem que valer a pena. E você tem que saber o que fazer comigo também. Então, quando você não encontra mais isso, casamentos têm ruído. E aí eu queria trazer a coisa do divórcio cinza que você estava falando. O dado não é de 2025, mas o último dado levantado foi em 2022, mais de 420 mil divórcios comuns. Teve um aumento de 8,6% em relação a 2021. E 30% dos divórcios ocorrem acima dos 50 anos de idade. Sim, porque primeiro, as mulheres se emancipando, né, tendo uma condição financeira independente do marido, elas entendem que ela pode sair daquela situação, caso a situação não esteja tão agradável para ela. Perfeito. Antigamente, muitos casais ficavam juntos, porque é isso, a gente vai se separar e eu vou viver como? Né? Existia e existe ainda essa situação econômica. Sim. Mas quando a mulher consegue essa independência, ela começa a olhar o parceiro dela como realmente um companheiro, né? Eu não dependo financeiramente dele, eu estou com ele porque é legal, né? Porque tem atributos ali positivos. Então, a partir do momento que a mulher tem essa independência e ela não é feliz no casamento, por que seguir? E aí esses divórcios começaram a acontecer, né? Muito por conta da independência da mulher. E a mulher entender que ela tem uma longa vida. Sim. Gente, 50 anos é quase metade da vida de alguém. Um terço da minha. A Marina vai Eu vou a viver 150. 150. Imagina eu com 149 com brinquedinhos. Vai ser uma loucura. Então, Que eu não acho... sejam os batons, nós vamos falar sobre isso. E eu acho muito legal, porque eu tenho perfil de cliente, muitas na pós-menopausa, que se separaram dos maridos, né, 50 a mais, os filhos já estão criados, universidades, casados, e aí ela olha para ela, finalmente, então, o que eu vou fazer comigo, né? E elas estão começando a colocar o prazer na pauta dessa nova vida. Então, eu Boa atendo... sorte, Leão Grande. Tá tudo nesse programa, nesse filme, gente. Tem que ver, tem que ver. Eu tenho muito esse perfil de cliente divorciada, ou cliente que está casada, mas quer dar uma revitalizada ali na vida sexual. Então, compra brinquedinhos, ou é a primeira vez que... E eu vendo, né, os brinquedinhos, os cosméticos. Tem muitas que é a primeira vez que elas compram. Então, eu mostro como usar. Porque tem isso também. Às vezes a mulher não compra porque ela fala, ai, como que eu vou usar? Então, eu acho que isso faz muito... A educação sexual é muito importante para a mulher nessa fase.
Porque essa mulher 50 a mais, ela não teve essa educação Exato. quando era jovem. Exato. Então, o fato dela se abrir, dela ir lá comigo, fazer a terapia, ela falando, gente, que legal. Perdi tanto tempo com Junifer. Não se esqueça que essa mulher 50 não teve essa educação sexual, e eu gosto muito de lembrar que a nossa faixa etária foi uma faixa etária que a gente foi muito moldada para não engravidar cedo. A nossa faixa etária foi uma faixa etária que, meu Deus do céu, a mãe falava, pelo amor de Deus, não vai engravidar. Pelo amor de Deus, não vai engravidar. Eu lembro que eu morria Mulheres de medo sábias. de engravidar. Não, Sim, mas quando é a isso. adolescente aparecia grávida na escola. você... Parava. Eu tenho uma amiga que apareceu grávida em Sorocaba com 15 anos, ela parou O o colégio. colégio. A ponto de ter mãe que achava que a filha não podia andar com ela porque era uma má influência. Sabe, assim, de tão absurdo que era. Então, eu acho que, assim, a gente realmente tem que ter um outro olhar pro sexo, porque, primeiro, a geração 50, 60, né, nossas mães, nossas avós, então, não tiveram essa educação. Nossas avós, coitadas, casaram e tinham que cumprir um papel lá, mal sabiam se aquilo, né, era legal ou não. E pra gente veio também uma coisa que que foi muito imposta na nossa adolescência, que é não engravide. Juro que até hoje eu acho que a nossa geração também demorou tanto para começar a ter filhos, porque a gente passou muito tempo evitando filho. Esse mantra. Sabe? Nesse mantra, tipo assim, não tenha filhos, não tenha filhos, não tenha filhos. Eu lembro quanto eu morria de medo de ficar grávida, gente, sabe? E aí, agora a gente tá olhando, eu acho que é a primeira vez mesmo que todas nós estamos olhando e falando, pera lá, sexo é uma coisa legal, é uma coisa boa, né? Porque a gente só viu as desvantagens por muito tempo. Ó, a gente falava que engravidava, que era uma coisa que, assim, ó, cuidado, hein? Você vai transar, o cara vai transar com você, ele vai sumir. Então, assim, você só vai encolhendo na nossa educação, você vai encolhendo diante do sexo. Então, engravida, não é pra você ficar grávida agora. O cara vai transar e não vai querer mais você, como é que você lida com isso? Você pode pegar doença. Você pode, exatamente, nós somos a geração total do Não HIV, é que não seja gente. verdade. É verdade. É verdade. É verdade, gente. Só fazendo esse ajuste aqui, claro que sexo tem 1 milhão de consequências, mas assim, nós também fomos enviesadas por um lado tão negativo diante do sexo que ficou difícil olhar e falar, nossa, isso daqui é super legal, gostoso e libertador. Mas o que eu acho interessante das mulheres 50, 60, né, e assim por diante, é que elas estão mais saudáveis, né? Elas estão ativas, elas estão trabalhando, Sim. então não tem por que parar a sua vida sexual, né? Então, quando eu atendo essas mulheres, ou são viúvas, ou separadas, ou estão num novo momento de casamento, elas têm essa vitalidade para o sexo. E às vezes algumas chegam assim, ai Lu, porque eu me sinto quebrada. Eu fico tão triste. Eu falei assim, você não está quebrada, você não está morta. Você vai ver. Aí a gente fazia a dinâmica, né? E ela, nossa, eu falei, tá vendo? Faltava só um estímulo, né, uma atenção para você, né, para você se olhar, porque às vezes você fica muito tempo no relacionamento e você esquece um pouco de você, né, mas essas mulheres, elas têm uma energia de 50, 60, gente, a Débora Bloch tem 60 Sim, anos, não- maravilhosa, Exato, você nem dá isso. né, então é uma nova fase dessas mulheres. E que, sim, a sexualidade, ela precisa estar presente. Porque, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é ótima, ela se separou, e agora, aí ela entrou em aplicativo, super bonitinha, ela vinha e falava, ai, tô aqui indecisa, e aí ela ia me contando, e ela começou a namorar uma nova pessoa, e ela falou, o Tantra tá sendo importante pra mim, porque eu tô me relacionando de outra maneira com esse namorado, do que eu fazia com o meu casamento, porque hoje eu me conheço mais, Isso é maravilhoso. Libertador. é libertador. Eu quero falar dos brinquedos, mas vou deixar essa pergunta para a Nath. Porque eu volta e meia trago e advogo em favor dos rapazes. Estamos falando bastante da libido feminina. Mas eu queria dar um espaço para o Marcelo tá aqui me ensinando.
para os rapazes. Quero dar espaço para os rapazes, porque muda para eles também em algum momento. Eu acho que tem situações onde uma questão de performance do próprio pênis que deixa a desejar, o próprio ritmo e tal. Hoje, eu não aguento mais ouvir rádio. Porque toda propaganda de rádio, aí eu não vou falar a marca, mas tem uma especificamente. Impotência sexual, Forte, né? não sei o que, forte, não sei o que, X e forte, caramba, 4 e tal, impotência sexual. E eu acho fantástico, porque não tem contraindicação nenhuma. Vai lá e dá uma puta de um vasodilatador, dali a pouco morre gente, nem sabe que foi pelo forte do caramba. Mas vamos lá. E queria falar também da libido dos meninos, né? Porque existe uma cobrança, assim como eu falei agora há pouco, de que se tem o entendimento que para os homens ele é muito mais necessário, feroz, diariamente, porque é muito mais latente neles, ok? E eu acho que esses comparativos só seria possível se a gente fosse homem um dia e fosse mulher, porque não dá para saber, né? Um ou outro. Mas se para eles essa também cobrança de vitalidade gera um peso um pouco mais para frente também. Porque, por exemplo, o homem também tem queda de testosterona. Não se compara à menopausa da mulher, né? E ele começa a atravessar alguns problemas sexuais também. E tem essa construção social, né? Do homem ser o falo, do homem ser o provedor, né? Do homem na cama. E aí a gente fala assim, olha, a mulher tem uma vantagem nesse sentido. Porque às vezes a mulher, quando não tá afim, não dá pra perceber. O homem não dá. Exatamente. Né? Uma vantagem e desvantagem, porque também a mulher transar não querendo também é ruim, né? Então, o homem lida com isso, né? Então, por isso que é importante o homem também se atentar à sua saúde. É o urologista. Quando você pergunta para um homem, você vai no urologista? Não. A mulher, ela vai ao ginecologista desde a primeira menstruação. Com certeza. O homem não procura médico. Então, às vezes, ele tá numa situação ali que é um ajuste de medicação, é um ajuste de alimentação. Mas ele não aí vai. é assumir Ou um que eu ajuste cheguei... de testosterona também, né? Então. Mas assim, é assumir que não estou performando como antes. Isso pro homem é muito difícil. E ele finge que não. E finge que não, porque ele não aceita nem pra ele. Sim. Como falar pro mundo um troço E desse? isso é muito impactante também na parceira, né? Sim. Porque aí o cara tá passando por isso, não faz nada da parte dele, e aí às vezes até joga pra parceira no sentido assim, mas é que você não me excita como você me excitava, as coisas não são mais E a legais. mulher não pode falar. O quanto você não é mais a mesma que você era antes, e aí a gente vem em tantos absurdos, né? E não, na verdade, é uma queda natural, onde todo mundo devia estar encarando aquilo com clareza e de uma forma, com educação daquilo, né? Assim. Mas isso é muito um reflexo de como a gente vê o sexo também. A gente vê o sexo como penetração. Total. Né? A gente vê, não, se não penetrar não é sexo. Gente, você tem diversas formas de sexo. Bill Clinton que eu digo. Inventei a piadinha, precisava. Essa só os 35 mais, entendem? Mas estamos falando pra esse Você disse pessoal. a sua idade agora. Exato. Foi Mônica Levinsky. Quem foi quem Mônica? O TED dela, o TED de Mônica Levinsky, vale a pena ver. Não assisti. E é todo Agora eu vou assistir. lido. E é todo lido, mas é muito legal o TED dela. Nossa. Milhões de visualizações, vejam. Então é isso, é muito também um reflexo de como a gente enxerga o sexo, que todo sexo tem que ter penetração. Se o homem está atravessando essa dificuldade, primeiro, procura um médico, precisa ter uma conversa com a parceira, porque, gente, problema do casal não é de um só, sempre dos dois. Vamos atravessar isso juntos. E comecem a criar sistemas, dinâmicas, que não envolvam a penetração em si. Porque você pode ter prazer e orgasmo sem a penetração. Mas é a preguiça, né? Também dá uma preguicinha de se reinventar. Porque é isso, a intimidade é uma reinvenção todos os dias. Senão você cai naquele marasmo, naquela rotina, já se reinventando, você já cai numa rotina, né? Então, o homem, quando começa a ter essa dificuldade, procura outras atividades que não envolvam necessariamente toda vez uma penetração. Entendi. Porque se toda vez ele não conseguir, Nossa Senhora. ele já vai ter uma ansiedade por temor de desempenho, que esse é o termo. Você sabe que eu ouvi outro dia um relato de uma pessoa que, desculpa, Ana, eu ia passar para você, de que ele não conseguia chegar ao orgasmo. Um homem? Não conseguia. E eu acho que tinha a ver com um remédio de depressão, Sim, que afeta, geralmente. que toma vários remédios, assim, tal, e que ele não conseguia, que era uma coisa, assim, de muito tempo. Então, a parceira estava destruída e ele não conseguia chegar. É difícil. Caraca. Isso.
Porque medicações, né, principalmente depressivas, elas afetam a questão de desejo sexual. Mas é isso, né? Vocês têm que atravessar isso junto, conversar, ir a médico, terapia. Porque se o homem começa a entrar nessa de não estou ejaculando, tem essa questão da ansiedade. E aí trava, porque é o seu emocional, é o seu mental. É a cabeça, né? É a muita cabeça. É. Né? Não, e Você vira não um é ciclo. só o físico. Vira uma bola de neve, né, Lu? Cabeça de cima. Até Não. questão de ejaculação precoce também. Você entra aqui, ali no ciclo, você tá na excitação, aí você começa a penetração. Às vezes você entra na penetração, te dá esse tipo de ansiedade. Acabou. E aí você já ejacula. Ou você não ejacula. Então você tem que ir trabalhando isso, trabalhando essa ansiedade, né? Mas a casa dos É uma insegurança. A casa dos medicamentos, eu acho que é uma coisa, assim, muito algo a se colocar na pauta, porque, assim, a quantidade de pessoas hoje que tomam, de fato, antidepressivos, ansiolíticos, né? A gente tá cada dia em rankings maiores de questões relacionadas à saúde mental, e esses medicamentos, eles afetam completamente. Eu sei porque eu já tomei e é assim, outra percepção de vida. Você pode estar, assim, com o Brad Pitt, assim, e não acontece nada. É muito difícil chegar no porque orgasmo. baixa a sua dopamina, né? É muito A dopamina difícil. é a nossa excitação. Quando você tá na dopamina... O que é a dopamina? É aquela coisa, né? Agitada. Vamos! Quando você toma esses remédios, ele diminui a dopamina para aumentar a serotonina. Você nunca vai ter no seu organismo uma alta serotonina e uma alta dopamina, porque eles se autorregulam. Então, você entra mais no estado da serotonina que te traz aquele bem-estar, aquela calma, que é o que esses remédios, a maioria deles Sim. fazem, mas em compensação essa dopamina baixa. Que é aquela excitação, aquele furor, né? Tipo cores dopamina, que Sim. são alegres e tal. Então é isso, é uma autorregulação do corpo. E aí, às vezes, você precisa aumentar essa serotonina para te sair te tirar daquela depressão, né? Daquela tristeza e te trazer num maior bem-estar. A dopamina, naquele momento, está te fazendo mais mal do que bem. Que loucura. Só que aí afeta o seu canal de excitação. Mas e hoje é engraçado que a gente tá também na questão contrária, né, Lu? Se você for em qualquer nutrólogo hoje, ele vai perguntar como tá a sua libido. Qualquer. Endócrino, nutrólogo, como tá a sua libido? Você se sente cansada? Você sente isso? E você provavelmente vai sair de lá com um coquetelzinho que tem uma tadalafila e algum medicamento que promete uma melhora de excitação, uma melhora de Ela se sente libido. derrotada, né? Depois dessa consulta. É sempre... Não, assim, primeiro que assim, né, você entrou nem sabendo que você tava tão mal e só saiu de lá exatamente. com Uma sentença de morte. sentença Prazo de morte. de Assim, validade. você vai ter que fazer soroterapia, tomar o Ozempic, usar tadalafila, você fala, caraca, então eu não... O que é tadalafila? Tadalafila é um medicamento, não sei Os homens tomam... que os homens tomam muito de É o excitação. novo Viagra, É o novo vai. Viagra. É isso que tá nesses sexos fortes? Ai, não sei. Ai, não sei. Eu Eu acho que não, porque ele é receita. eu acho tão engraçado. tá. Esses dias eu fui numa farmácia e eu fui ao balcão comprar alguma coisa e aí tava ali na cara, assim, tá na fila. E eu falei, nossa, tá na fila. Aí o mocinho, aí a gente coloca aqui na frente já porque sai bastante, mais fácil de pegar. Não, é Olha que impressionante. barato. É impressionante. Eu lembro que eu fui numa consulta com um nutrólogo e, óbvio, querendo saber de perda de peso e alimentação, e aí eu saí extremamente derrotada, porque além de já saber que eu precisava emagrecer e me sentir melhor ainda, a minha libido, que eu nem achava que era um problema, virou um problema, tudo virou um problema. Então, saí com uma receita de antidepressivo, tadalafila. Ele pode dar isso? Cara, eles podem dar tudo. E eles fazem meio que um coquetel, uns manipulados que você nem sabe o que você tá tomando. E, cara, isso fica um alerta, porque são vários medicamentos que têm efeitos colaterais pra caramba, né? Então, você vai tomar bupropiona, a tadalafila, isso, aquilo, tá bom. E esse monte de coisa dentro de você, como é que isso funciona? Imagina, né? que Por quê? Porque até a libido virou hoje um desejo nosso. A gente tá correndo atrás de ter uma... Virou um mercado. Virou um mercado, muito Virou um bom. mercado. Mas, de novo, tá no remédio.
Não tá na promoção do Exato. erotismo, do interesse. Não, isso foi por água abaixo. Né? amiga. E a ideia do aperta botão tá funcionando, calma, é uma construção. Calma, pode ser, de repente mas pode precisar de uma construção maior, um investimento, né? No relacionamento humano, uma construção de desejo e tudo mais. Não, mas a gente toma um remédio e estamos prontos pra luta. Porque você tem o desejo responsivo, né? Que não é mais o desejo espontâneo, que é aquela fase, né? No comecinho, que você olha a pessoa, você já tá, tipo, excitadíssima. O desejo responsivo é aquele, quando você já tá há anos com a pessoa e você precisa de estímulos, né? Você olha a pessoa, já não dá aquele furor. Mas, né, vocês podem fazer uma massagem, vocês podem ir uma viagem, um jantar, criar pra um Dubai. clima. Piadas internas, desculpa, pessoal. Criar esse clima, né? Para o quê? Para você ter esse desejo. E tudo bem, sabe? A gente não precisa estar a todo momento, nossa, olhei a pessoa, já quero transar com a pessoa. Não, às vezes é importante você criar isso. Se você está realmente querendo permanecer numa relação a longo prazo, você tem que entender que você precisa de esforço. De conversas difíceis, de ajustes, né? O que você era nos primeiros 6 meses de namoro, vocês não vão continuar sendo daqui 2 anos. Tem uma cena do Friends, da série Friends, eu espero que vocês tenham assistido, se estão na faixa etária juntas nós, devem ter assistido, que a Mônica e o Chandler já estão namorando há um tempo, tal, não sei o quê, e a Phoebe começa a sair, sei lá, com um bombeiro. E aí ela começa a voltar toda vez para casa contando as grandes coisas que eles fizeram, que foi do lado do poste, que foi embaixo do poste, que foi não sei aonde, que foi no banheiro, que foi não sei o que, daquela. E aí a Mônica, que é muito competitiva, começa a cobrar do Chandler. Peraí, que agora a gente vai. E joga ele para um lugar e vai para outro lugar, não sei o que. Ele fala, pelo amor de Deus, como assim, né, tal. E ela fala, não, porque olha eles são isso, eles têm isso tudo. Ele fala assim, mas a gente não precisa ter isso para estar bem, né? Sim. Essa loucura, essa coisa toda, isso aqui, não é isso que faz a gente estar bem, né? Então ele bota ela, porque já não estava mais prazeroso, estava uma obrigação de ganhar, fazendo em vários lugares malucamente, assim, tal, né? E no longo prazo da relação é isso, é mais qualidade, talvez. E é horrível ser obrigado a transar, né? Quando você não quer. Definitivamente. Ou a fazer essas coisas. É isso, gente. É ser consensual. São os dois, né? Vamos lá. A gente quer, a gente não quer. Porque uma relação não se faz sozinho. Principalmente uma sexual, né? Ou então você se masturba. Eu quero só olhar pra lá e não falar nada, Natália. Não, eu já sei que a gente vai ter que finalizar Não, esse mas a gente programa. tem que falar de brinquedos. Ainda. Então, vou falar, mas antes de falar de brinquedos, você acha, Lu, que um erro muito grande que a gente comete é, de fato, sempre balizar o que a gente tem pensando no começo do relacionamento? Boa. Porque a gente pensa muito nisso. Acho que, eu acho, inclusive, que a mulher, nesse sentido, pensa mais do que o homem. Que você fica assim, nossa, no começo de namoro a gente transou 3 vezes. Agora é uma. Não sei o quê. Sabe, assim, eu acho que a gente fica o tempo todo comparando e, de repente, seria um foco em você tá experimentando, tá inovando, tá sendo criativo, não sei. Mas não, a gente tá tentando voltar para um começo que, de repente, não vai se repetir. E a gente fica preso nessa ideia, né? É que a gente segue muito a ideia do amor romântico. Aquela perfeição. Gente, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem as suas sombras, ninguém é alecrim dourado. Então, essa fase romântica, até a fase... A primeira fase ali, inicial de um relacionamento, ela não é perfeita. É que a gente adora romantizar passado também, né? Passa um tempo, mas aquele começo era tão perfeito. Não, já não era perfeito. É que a gente gosta de olhar de forma mais romântica para o passado. E a gente tem esse ideal de romantização das relações. Imagina você no começo de namoro. Aí depois vocês têm filho. Gente, é impossível você ter a mesma relação com o filho do que você tinha no começo de namoro. São objetivos que mudam. Não é nem pior nem melhor, né? É outra. É um outro tipo de relação ali que você tem. É um outro momento. Então, até às vezes, quando um dos parceiros está com uma dificuldade no profissional, né? Isso atinge a relação, atinge o casamento. Então, isso é vida de adulto. Né? As relações não são perfeitas. E você tem que estar sempre ali
o relacionamento, ele exige, porque você tem sempre que olhar para você, para o outro, mas entendendo que aquela parceria te faz bem, né? Ali se você colocar pós e contras, assim, tá? Prós e contras, né? Os prós ainda estão valendo, então beleza, né? Mas nenhuma relação é perfeita, sabe por quê? Porque você não é perfeito, ninguém é perfeito. Exatamente. Seres humanos. Tem eu vi ontem, por acaso, inclusive, uma coisinha no Instagram, assim, era o marido e a mulher, chegaram numa lanchonete, e aí ele pede, o que você vai querer? Eu vou querer, sei lá, um X-tudo. Nossa, mas X-tudo? Mas você só pede isso. Toda vez que a gente vem aqui, você só pede X-tudo. Aí ele, mas eu gosto, qual que é o problema? Eu não posso comer X-tudo? Pode comer X-tudo, mas a gente tá há 20 anos juntos e toda vez, não sei como é que você aguenta comer a mesma coisa todo santo dia. Aí fica aquele silêncio na mesa, assim, um olha pra cara do outro. Melhor não continuar essa conversa. Melhor deixar ele comer o X-tudo. Come, goste do Ainda bem X-tudo. que você gosta do X-tudo. Que bom, é uma delícia repetir pratos, Exatamente, gente. nossa, é tipo repetir roupa, prato, olha, a gente adora. Lu, eu sei que a gente tá terminando, queria entender um pouco como avançamos na questão, então, dos brinquedos, né? A gente até, antes de começar Deixa eu pegar a girafa aqui na hora. Nossa, a girafa é grande, amiga. Quer contar a piada que o Marcelo falou? Não, esse o YouTube vai bloquear a gente Poxa completamente. vida, eu vou falar rapidão. É legal aquela piada. Olha a senhorinha, muito senhorinha, vai para o sex shop, vai lá e é oferecido vários objetos. Ela, esse não, eu quero aquele ali. Ele fala, senhora, aquele lá é o extintor de incêndio. Tá querendo uma outra coisa. Mas, Lu, como que tá a nossa relação? Porque assim, né, eu acho que são várias vertentes. Incrível. Estamos, né, deduze que estamos usando mais, estamos tendo esse prazer com a gente, estamos nos entendendo mais, estamos nos conhecendo mais. Mas também tem outras questões. Então, assim, a hora de levar isso para algo em conjunto. Ainda é BO, assim, o homem acha que é porque ele não é capaz de dar prazer, né, e você está substituindo. Como é que você vê isso? E você acha que as mulheres também, depois de conhecer um orgasmo do vibrador, ficou diferente em relação a Cruel comparação, porque cruel é uma comparação comparação. muito cruel, cara. Cruel, desonesta. Muito desleal. desonesta. E a última você Nossa, acha... já me perdi, Ó, Nath. calma. É que a Nath chega no final, ela mete 3 perguntas. É porque eu não quero que acabe, Lu. Você tem que entender isso, ó. Vamos alongar o orgasmo. A gente tem que falar. A gente tem Orgasmos que deixar múltiplos. o orgasmo. Exatamente. Então, estamos usando mais, está sendo mais aceita dentro de uma parceria, um uso conjunto. E depois que a gente conheceu esse orgasmo, a gente passou a exigir mais dos homens? Quando você conhece o orgasmo do vibrador, dificilmente, né, um pênis atinge, porque, gente, é uma mecânica, é uma tecnologia, né, é algo muito mais forte. Definitivamente. É. E aí o homem precisa se empenhar mais. A partir do momento que a mulher ela tem mais conhecimento do próprio corpo, e aí você nem precisa do vibrador, da masturbação, de terapias tântricas, por exemplo. Você fala, nossa, por que eu não posso ter esse orgasmo sempre? Né? Por quê? Porque ela tá se conhecendo mais. E aí o homem tem o quê? Que se empenha mais. Não somente fazer a penetração, né? Fazer um oral, tocar, né? O sexo hoje é muito boca genital, as pessoas não tocam o resto do corpo das pessoas. Então, homens, vamos ali dar uma turbinada, né? Porque agora eu sei o que é ter um real orgasmo. Então, não que o vibrador ele substitua a relação, mas agora as pessoas elas precisam olhar para uma relação sexual, para uma penetração em si, com mais cuidado, com mais atenção. Não é só mais a britadeira. Definitivamente. Né? É um estímulo, né? É um estímulo, é uma atenção à mulher. E isso eu acho uma conquista da gente. Sim. Né? Dá atenção pra mim, olha pra mim, né? Não só goza e vira e dorme. Eu preciso de mais estímulos, porque senão eu vou pegar meu vibrador e vou ter um orgasmo também.
Até porque competir com o vibrador e com a imaginação, aí você não tem E é muito como. interessante, você não consegue competir ali com a força do vibrador. Então, se una a ele, né? Exato. Ele não é seu inimigo, ele é seu aliado. Então, os homens que têm essa resistência, não tem porquê. Porque o que você pode fazer? Na penetração, você pode estar fazendo a penetração e usando ali um mini vibrador, Exatamente. usando um sugador de clitóris ali para a mulher. Ou seja, a mulher ela vai ter um mega orgasmo com o marido presente. Não vai ser um orgasmo solitário de um sugador de clitóris que é super potente. Não, o homem vai estar ali penetrando. Então, gente, ele não é um inimigo. Ele adiciona na cama, porque a mulher ela vai continuar tendo aquele processo forte, mas ela vai estar junto com o marido, com a parceria, né, quem lá seja. Então, homens, comecem a olhar mais como um aliado, né? Porque as pessoas, geralmente, elas têm muito tesão em ver a outra pessoa tendo tesão. Sim, né? definitivamente. Então, se você tem ferramentas para potencializar o tesão da sua parceria, por que não? Porque vai potencializar o seu também. Definitivamente. E a gente tem ainda vergonhinha, Lu, porque a gente tem uns vibrador oculto, um batonzinho, Ah, o batom. sabe? O porquinho, o porquinho, o golfinho. sabe? Eu só queria dizer que não faz sentido pra mim pessoas quererem transar com um golfinho. Cara, o Ou com um coelhinho. coelho. Não faz sentido, gente. Mas- Fora que é um objeto infantil. Então, mas tem, Pega né? um pênis, pega um troço que parece o objeto original. Então, mas isso diz também um pouco da nossa sexualidade, não diz? Que a gente ainda dá uma velada nisso, né? Sim, existe uma discussão em relação a esses formatos, até as cores, né? Vibrador rosinha, né? Esses formatos mais infantilizados, né? De ser agressiva ainda a mulher, ter um vibrador que seja um pênis, que seja a cópia, né? De um Aham. falo. Então, existe, até no mercado de sexual wellness, essa discussão. Porque é isso, você tá infantilizando, querendo ou não, prazer feminino ainda, né? Definitivamente. Infantilizando e como se ainda não fosse socialmente aceito, Fosse né? agressivo. Exatamente. A né? gente precisasse esconder, carregar. Mais uma boneca inflável que pensa num objeto patético, não. Né? Será que eu fico na dúvida se os homens usam boneca inflável igual a gente acha que eles usam? Olha, eu vou em feiras, né, eróticas. Gente, tem umas bonecas. Eu vi Perfeitas, coisa né? impressionante. É a versão IA, Caríssimas. só que feita de verdade. Nossa, que Com, doideira. com a pele, com não sei o quê. Assim, o ser humano real não chega naquela perfeição. É uma loucura. É uma loucura. Eu tenho um grupo de quinta série, a gente vê umas coisas bizarras. O povo manta. Enfim. Gente, é que eu realmente acho um pouco solitário, É que aquela sabia? boneca inflável era o primeiro produto lá de trás, aquela coisa toda. Sim, Mas aquela hoje, horrorosa que ficava assim, nem vou imitar porque é constrangedor. ele faz o mesmo, não pode. Não Que pode. isso? Que Fazer era um sticker negócio daquilo, não bizarro aquilo, né? Nossa, eu achava um pouco Mas é tudo solitário. na sua época, né? Mas hoje tem, tanto para facilitar, inclusive, as relações homoafetivas e tudo mais, você tem itens que se aproximam, nossa, absurdamente da realidade. Sim, E que são mecanismos, até para o pênis masculino, tal de sucção, de não sei o quê. Sim. É uma situação que na solidão ali, cada um com o seu cada qual, e tá tudo certo. O que eu não consigo entender é atrelar um animal fofinho, de pelúcia, ou que seja um animal, que gente, não é estranho, para fazer o uso disso. Isso realmente não O batonzinho também me irrita. deprime. Tem um diamantezinho, já falamos da... Bom, Bom, tá, o batom ok, foi vai. muito usado. Muito usado, bora pro batom não. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, neste programa intenso, para dizer assim, tá me faltando outra palavra que possa passar pelo YouTube, eu jogo pra você, a pessoa que mais entende do tema e mais entende de boom, Natália Mestre. É melhor, a mais entende do tema. Não, essa é a Lu, essa é a Lu, essa é a Lu, essa é a Lu, essa é a Lu. Eu não. Essa é a Lu. O Rafa assistindo lá em casa pensando, caraca. O que a Marina sabe que eu não sei? Natália, a gente vai conversar. Tô com medo que depois desse programa tem uma DR.
Tipo, amor, o que a Marina sabe? Vai desse mudar o lado? formato de relacionamento. Exatamente. Ela vai falar que essa semana não vai ter programa, não precisa assistir, meu amor. Amor. Nossa, deu um pau, assim, né? A edição Deu um não pau, não rolou. Eu vou Funciona. chegar, deu pau, não teve. Amor, o que você entende sobre marmita? Quero entender. Se ele só achar que é uma refeição que leva, a gente tá bem. Putz, eu vou perguntar Se não, isso em fique casa. atenta. Se não, se ele pensar de qual marmita nós estamos falando, ferrou. Eu vou perguntar isso lá em casa. Pergunta. Eu vou- Depois que ele voltar do Everest. Exato, você- coitado, vai voltar do É o Everest. pior período pra eu gravar esse programa na história da humanidade. Eu só queria dizer. Cara, eu ainda tenho que falar sério, né? Dar um boom aqui sério. Cara, acho que todas as coisas Faça eu um já... alerta, peça socorro, alguma coisa assim. Meu, eu sou muito mesmo a favor da gente sempre estar aberta a se redescobrir, assim, sabe, Lu? Eu fico muito feliz quando você relata o aumento de mulheres, especialmente mais velhas, né? Que estão indo até você, que estão nessa tentativa de se descobrir, de se auto-olhar, né? Eu realmente desconheço uma sensação mais legal do que você fazer um sexo incrível, seja ele qual for, sozinha, acompanhada, enfim. E que você sai de lá, assim, é foda, assim, nossa, não tem outra expressão, assim, sabe? É um negócio que você fala, meu, vivi pra isso, sabe? Não tem muito como. Cheguei no meu ápice. Cheguei no meu ápice, sabe? Do Cheguei tipo no meu assim, cara, Everest. exato. Cada um com o seu Everest, né, amiga? É isso. E aí, é um negócio tão assim, meu, é tão gostoso, sabe? E eu acho que são de mundos diferentes, assim. Eu acho que todas as pessoas têm que descobrir o prazer sozinho, porque eu acho que é uma forma de se autoconhecer. É uma forma de se entender. É legal você imaginar, você pensar, você ir para um outro lugar. E o A2, seja com quem for, também é muito incrível, sabe? Porque você saber que você dá prazer, você receber prazer, eu acho isso maravilhoso, um tesão à parte. Então, convido a todos que a gente siga sendo criativo, siga se redescobrindo, siga atualizando os nossos relacionamentos, que a gente não fique preso naquele começo, ai, que era tudo lindo, maravilhoso, e reclame só do que você está vivendo agora, sem inovar, sem se permitir. Eu acho que sexo é criatividade, assim, é você se permitir. Então, vamos que vamos. O meu boom talvez envolva de volta o Boa Sorte Léo Grande, lembrando que saudade desses momentos de vida, porque eu realmente fiquei muito tocada com a visualização de chegar a um ponto na vida, já lá com seus 60 anos, e não ter tido a oportunidade de ter um orgasmo, de ter tido a oportunidade de se permitir o básico no sexo. Não é que no filme ela estava querendo usar equipamentos que descem do teto e chicotes e outras coisas que fazem parte do imaginário e do erotismo. Mas é o básico, né? Então, é muito triste. E depois ela chega num certo ponto, ela descobre, maravilhoso, e eu espero que a personagem tenha seguido feliz dali pra frente. Nunca é tarde pra começar. Se você tá aqui, é agora. A gente fez um programa também que falou sobre isso. E se você ainda não encostou em você, encoste em você. Se você tem vergonha de ir no sex shop, compre online. Inclusive, as coisas vêm muito bem embaladinhas, Sim, é uma coisa sim, protegida, não tem, né? E assim, que você se permita mais. E aí comece por você e depois traga outra pessoa e se possível, tenha conversa. Às vezes não é possível essa conversa, porque as pessoas têm mentalidades que podem ser muito diferentes, mas que você se permita, pelo menos, esse processo. Porque, gente, é vida. É como você falou, é energia de vida. Então, bora viver na maior plenitude possível, né? Não tem limite de idade. Semana passada eu atendi uma mulher de 65 anos. Então é isso, gente. Enquanto você estiver aí, né, no planeta... Coração tá batendo, Coração tá valendo. batendo, sexualidade tá ali, pronta para você dar um start, um restart. E é muito importante, porque isso é questão de saúde, isso é questão de felicidade, né? Então, vamos aí, mulherada, homens também, né?
que ainda não olham para esse lado tão importante da vida, comecem a olhar. Autoconhecimento, principalmente o sexual, né, é fundamental. Eu queria dizer que quando a gente vai no dermatologista, às vezes a gente ganha umas amostras grátis. Você não acha que a Lu tinha aqui? Acho. Eu acho. Acho. Umas amostras grátis, Lu. Então, a próxima vez, na terceira Umas entrevista... amostras de lubrificante. Queremos coisas, Lu. Queremos coisas, vai ser legal. O Marcelo também aceita. E aí? Eu trago. Eu falo, é um parque de diversões na minha casa, né? Todo amigo que chega em casa, amiga, sempre leva um lubrificante, uma coisinha, um excitante. Fuck my brain. E é isso, pessoas, a vida tem que ser vivida. E você que chegou até aqui o final, riu com a gente, se divertiu com a gente, pensou com a gente. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Comente, compartilhe. Olha quantas pessoas podem se beneficiar dessa Quero conversa. comentários sobre marmita. Marmita, você sabia o que Você é significa? contra ou a favor? Exato. Já fez ou não fez? Como Você foi? leva a marmita pro seu trabalho? Nossa, que bagunça. A marmita tá no seu trabalho? A marmita no seu trabalho. E piorando. quem ficou lavando a louça? E como foi o pós da Tá marmita? muito difícil isso. Muito divertido. Bom, gente, muito obrigada a presença de todos. Lu, muito obrigada. Obrigada por Eu ter que agradeço, voltado. adorei como sempre. Nath Amada, muito obrigada. E é um minha amiga. assunto sem fim, né, gente? Não, fim, ainda sem mais fim. com a gente. Mas eu quero chegar numa etapa onde eu falo disso com seriedade, não me racho de rir como uma jovem de 20 anos. Mas tá bom. Gente, semana que vem a gente está de volta. Só lembrando as nossas redes. Se você não está em todas, esteja, porque você pode só ouvir, pode assistir, pode curtir as coisas no Instagram. Então, começando pelo YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain. Marcelo já morreu ali, tá em êxtase. Tá no pós do negócio, quase morreu. Enfim, gente, semana que vem a gente tá de volta, quinta-feira, às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.